E hoje nós vamos falar sobre a edificação do valor próprio pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos recompensar o nosso valor, queremos que o nosso valor seja reconhecido de alguma outra forma, por outras pessoas, né? Mas na verdade, eu queria que você saísse aqui hoje entendendo que a edificação do seu valor próprio, você só vai ter através do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode edificar o nosso valor próprio. Tá, queridos? Por que que hoje nós vamos estar falando sobre isso? Porque eu vejo muito nos nossos dias, e às vezes até dentro da igreja, as pessoas muito assim, por mais que elas conquistam um cargo, uma carreira, uma posição, mas eu vejo muitas pessoas assim, carregadas de carências, pessoas muito carentes. E aí, por conta das carências, né, as pessoas têm cometido tanta coisa errada, têm se enfiado em tanto buraco, tanta atrapalhada, né, por causa de carências. Então, hoje, entenda que a edificação do seu valor, do valor próprio, só pode acontecer pelo Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 45. Nós vamos ler o versículo 7. E hoje o personagem que nós vamos usar para ministrar essa palavra é Davi, o rei Davi. Nós vamos estar comentando aqui sobre ele, e eu espero que você saia edificado, edificada com essa palavra. Salmo 45, verso 7 diz assim: Tu amas a justiça. Todo mundo achou? Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tá? Queridos, Deus tem para a sua casa, o Ivo pregou, né, uma série de mensagens sobre a visão da igreja, né, sobre a nossa missão, sobre a nossa cultura, que a nossa cultura é amar, né, que a nossa ação é servir, e uma série de mensagens todo domingo falando sobre a visão da igreja. E eu creio, queridos, que depois dessa pandemia, né, depois desse tempo assim diferente que nós estamos passando, a igreja vai voltar ainda muito mais forte. Porque eu creio que nesse tempo, muita gente começou a refletir a sua vida em Deus, a sua vida espiritual, e fez isso muito bem, porque nós precisamos entender que a nossa vida não se resume em apenas comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar. Não, nós temos uma alma para ser cuidada, para ser zelada. E muitas pessoas começaram a ter essa consciência agora. Então eu creio que a igreja vai voltar muito mais forte. E você que já está aqui há algum tempo, né? Todos vocês que estão aqui, precisam entender que vocês precisam vencer algumas coisas aqui dentro, né? Davi foi esse personagem, que ele venceu as suas dificuldades aqui dentro, né? Foi curado por dentro para curar lá fora, né? O Ivo pregou uma palavra outro dia sobre isso, ser curado por dentro
para ser bênção lá fora, ser bênção na vida de outras pessoas, para edificar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Então a proposta de hoje, né, é que você abra mesmo a tua mente, os teus ouvidos espirituais, né, o teu coração, e saia entendendo isso, que Deus, Ele tem para a sua vida, Deus tem para a sua casa, nesses dias, um óleo de alegria. Mas para que esse óleo de alegria, né, para que esse tempo vitorioso, de conquista, aconteça, é preciso que você passe por uma restauração, né? Então Deus primeiro vai restaurar, como fez com Davi. Deus sara, Deus renova a nossa alma, para que a nossa alma contenha esse óleo de alegria. Porque o que eu tenho visto é que muitas vezes as pessoas canalizam a vida delas para essas carências, para essas dificuldades emocionais, e não canaliza para Deus. Então, nós precisamos nos espelhar na palavra de Deus e permitir que essa palavra construa em nós a identidade de Deus em nós, a identidade dele em nós, a vida dele em nossa vida. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, fomos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a ceia. Através da ceia nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Então nós fomos resgatados de uma maneira vã, de uma maneira pecaminosa de viver, e fomos transportados para o reino da luz. Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino da luz, né? E aí então Deus começa a te limpar, a te restaurar, e você precisa entender isso e desejar isso. Deixar Deus te cuidar, deixar Deus te curar, deixar Deus sarar a sua alma, deixar Deus limpar os seus sentimentos negativos, deixar Deus limpar essas carências aí dentro de você, né? Então Deus quer fazer isso nesses dias. Deus quer levantar um povo vitorioso, um povo cheio da sua virtude. Deus quer robustecer, renovar a sua força, agraciar o seu íntimo com um banho de amor. Toda a nossa carência vai embora quando nós tomamos posse do amor de Deus na nossa vida. Queridos, a outra pessoa não vai conseguir suprir as suas carências. Por mais que seja o seu esposo, por mais que seja a sua esposa, né? É claro que a gente tem ensinado aqui na igreja que o marido, ele tem lá os deveres de marido, a esposa tem os seus deveres como esposa, e isso tem que ser bem exercido para que o lar caminhe bem. Mas, queridos, tem algumas carências que não é a sua esposa que vai preencher. Lindona, tem algumas carências na sua vida que teu marido não vai conseguir preencher. Sabe, o vazio da nossa alma, a carência da nossa alma só pode ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus, tá? Porque o outro também é humano. O outro é humano, ele também não tem muito o que dar, porque também talvez não recebeu. Então, os dois devem se preencherem, né, na presença de Deus. E, queridos, eu sempre falo, né, que todo domingo aqui tem um rio de Deus passando. Hoje de manhã, no momento do louvor, né, nós sentimos uma ministração, e agora à noite também, sabe, uma unção de amor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida.
Então, às vezes você já ouviu falar tanto que Deus te ama, que Deus te ama, que Deus te ama, e Ele te ama, mas você não recebe o amor dEle. Você não toma posse do amor dEle. Então você fica assim, como às vezes, né, nós somos adultos demais na presença de Deus. Pense num adulto ao redor da piscina, né? Num dia de calorzão, confraternização com a família, e aí os jovens mais ousados, né, lá da sua família, os amigos lá, todo mundo entra dentro da água e fica lá te chamando, vem, vem, né, vem, a água está gostosa, e aí você fica assim, não vou não, senão vai estragar minha chapinha, né, a água não está muito gelada, ou não está muito quente, aí vai lá querer pôr o pezinho para ver como está a água, e a gente fica assim, cheio de coisa, né, e aí vê uma criança, como que a criança faz? Já vem correndo de lá e mergulha na água, e dá mortal de ponta, e não sei o que, não é assim? Queridos, muitas vezes nós somos assim, no rio de Deus, na presença de Deus, somos adultos demais, o rio de Deus está passando com o amor dEle, hoje, o rio de Deus está passando com o amor dEle, para você mergulhar de cabeça nesse amor, tomar posse dEle. Você já ouviu tantas vezes que Deus te ama, agora falta você tomar posse do amor dEle. Então, eu tenho dito, queridos, sabe, Deus quer te agraciar o seu íntimo, né, o seu interior, com um banho de amor dEle, tá? Eu tenho dito que Deus valoriza você no seu interior, por aquilo que você desse jeitinho aí, você é único para Deus. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu sou mais um aqui na igreja, Marli. Falei, não, meu filho, você não é mais um, você é um filho amado de Deus, você é um filho especial aqui na obra de Deus, cada um tem a sua característica, a sua personalidade, coisas que vocês têm que eu não tenho, maneiras que Deus tem para usar você, que não é a maneira que Deus me usa. Então nós somos únicos para Deus, e Deus nos ama com tanta intensidade, e muitas vezes nós não tomamos posse do amor dEle, não tomamos posse, sabe, queridos, por quê? Porque a gente fica focado no jeito que o mundo pensa da gente, e o mundo nos valoriza, o mundo valoriza a pessoa pelo seu exterior, o mundo valoriza pelo que você tem, o mundo te valoriza pela aparência, pela beleza física, pelo cargo que você ocupa, pelo seu título na sociedade, pelo lugar que você mora, pelo bairro que você mora. O mundo valoriza a gente assim, através dessa maneira, né? Mas Deus não vê nada disso. Deus te valoriza, né, pelo que você é, e você é um filho amado dEle, você é especial para Ele, você é a coroa da criação dEle, tá? Nós precisamos entender esse valor que Deus vê em nós somos alvos do amor eterno dEle, e nós temos um valor tremendo para Ele. Ainda que o mundo pisou, machucou, castigou, despedaçou, né? Mas você continua tendo um valor eterno para Deus, tá, queridos? Então, Deus te salvou, Deus te criou para você ser cheio da plenitude do amor dEle, e transbordar isso para as outras pessoas que ainda estão aí com o conceito que o mundo tem colocado sobre ela, né? Então, e esse amor que Deus derrama sobre a sua vida, é um amor que contagia,
um amor que traz cura para os outros, para os demais da sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para as pessoas do seu bairro. Então, amados, o mundo está cheio de pessoas carentes. E às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, nós encontramos pessoas assim, cheias de carências. Pessoas que sempre está com aquela sensação que a vida está devendo alguma coisa para ela. E o rio do amor de Deus está passando e a pessoa não mergulha nele. E às vezes assim, num culto como esse, no momento de louvor, se um está entendendo e está lá na presença de Deus, talvez até chorando, às vezes a gente percebe algumas pessoas chorando na presença de Deus, aí a pessoa está lá do lado, deve estar com algum problema aí, está chorando. Não entende que a pessoa está sendo mergulhada no rio de Deus, está recebendo, está desfrutando da presença dEle. Então, amados, o mundo não conhece o amor de Deus, então o mundo anda atrás de reconhecimento. Às vezes você vê pessoas por aí que é visível no rosto, dela, a carência. Já viu aquelas pessoas que põem piercing no nariz, piercing no olho, piercing não sei quantos na orelha, e um monte de piercing em tudo quanto é lugar, tatua o corpo todo, mas lá no fundo a alma está gritando, sabe? Nós não podemos julgar essas pessoas. No fundo do fundo é a alma que está gritando: olha, eu existo, olhem para mim, eu existo. Mas a hora que essa pessoa recebe o banho do amor de Deus, tudo começa a mudar para ela. Tudo começa a mudar para ela. Amém, queridos? Então nós não podemos deixar que o nosso valor seja estabelecido do jeito que o mundo vê. O mundo olha a aparência, o mundo julga a aparência, mas Deus olha o interior. Deus vê o coração, e Deus quer encher esse coração aí do amor dele, tá, queridos? E aí, como eu já disse, eu quero falar hoje da vida de Davi. Queridos, vou falar uma coisa para vocês, quando a gente começa a entender e receber esse amor de Deus assim, e se encher e tomar posse da graça de Deus, no Espírito de Deus, no dia que você conhece esse amor, toma posse desse amor, então esses valores do mundo caem da sua vida. Os valores do mundo vão cair da sua vida, e você vai começar a se aceitar pelo que você, do jeito que você porque é o jeito que Deus te aceita, assim, do jeito que você tá? Então os valores do mundo vão cair por terra. Amém, queridos? Queridos, eu falo isso de experiência própria. Eu fui uma pessoa muito, mas muito carente. Um poço de carência, parecia um ralo. Sabe o ralo? Quanto mais água você coloca, mais água precisa colocar e nunca supre, não é? Você coloca água no ralo, a água vai embora, e você coloca mais e a água vai embora. Nunca supre. Era eu, cheia de complexos. Tinha complexo de ser magra demais, complexo de ser branca demais, complexo de ter cabelo demais. Misericórdia. E aí o dia que eu entendi isso, e recebi esse amor de Deus, e tomei posse dele, as coisas começaram, a visão que eu tinha de mim mesmo, começou a mudar. Eu comecei a tomar posse da identidade de Deus na minha vida. Amém? Então hoje nós vamos falar da vida de Davi.
e nós vamos aprender com ele, sabe? Todo mundo conhece a história de Davi, que venceu o gigante Golias, que foi o maior rei de Israel, Davi, o adorador, o homem segundo o coração de Deus, mas ninguém para pensar na obra que Deus fez na vida de Davi. Ninguém para analisar assim a cura que Deus fez na vida de Davi e como Davi fez, né, para vencer as carências, vencer as rejeições que ele sofreu, a solidão que ele sentia. Nós vamos ver tudo isso hoje. Então vamos fazer mais ou menos aqui um pano de fundo, né, segundo a Bíblia. Não dá para a gente ficar lendo os textos, mas olha só. O povo de Israel foi um povo chamado para andar debaixo do governo de Deus. Era o povo de Deus. E um dia, esse povo, então naquela época, o governo era teocrático, ou seja, o governo de Deus. Governo de Deus. Então Deus governava a nação através do profeta Samuel. Então Samuel era um juiz, ele era profeta, sacerdote e juiz. E ele morava lá nas montanhas, né? E aí Deus passava toda a direção para ele, né? Lá nas montanhas, e aí Samuel descia e passava para o povo. Olha, é assim que Deus manda que seja. Deus pede que seja assim. Deus está determinando isso. Deus era assim. Governo teocrático. Mas um dia, esse povo, chegou para Samuel e disse assim: Samuel, dá-nos um rei, nós queremos um rei, como todas as nações têm o seu rei. Nós queremos ser igual às outras nações, queremos ter um rei também. E Samuel ficou chateado, porque ele achou que ele estava sendo rejeitado, né? Ele já era velho. E aí Deus falou assim para Samuel: Samuel, não fica triste não, né? Não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, né? Bora lá, vamos arrumar um rei do jeito do coração do povo, um rei do jeito que o povo quer. Vamos arrumar esse rei aí. Deus falou para ele, né? E aí, queridos, como será que a nação quer o seu rei? Quer aquele rei, né? Todo cheio de destaque, né? E aí lá em 1 Samuel 9:2, fala lá quem Deus escolhe para ser o rei de acordo com o coração do povo. Quem Deus escolhe? Saul. E a Bíblia fala que Saul, dos ombros para cima, não havia homem mais belo em Israel do que Saul. Pense, quando Saul passava, né? A mulherada gritava, colocava tapete vermelho, e o povo aplaudia, né? Não é assim que o povo faz? Aplaude a aparência, né? Dos ombros para cima, a Bíblia diz, não havia homem mais belo em Israel do que Saul, né? E aí, mas aí o que aconteceu? Saul conhecia Deus, né? Conhecia os princípios de Deus, mas ele começou a fazer tudo errado. Começou a fazer um monte de coisa errada, que não vai dar para a gente falar aqui, que o foco da mensagem não é esse, né? Mas ele começou a fazer tudo errado, a ponto de Deus falar assim para mim: chega, não dá mais. Saul já teve o tempo dele de ser aplaudido, de aparecer, a nação já experimentou ter um rei, né? E aí Deus rejeitou o reinado de Saul. Não é que Deus rejeitou Saul, que Deus não rejeita ninguém. Deus rejeitou o reinado dele, a maneira como ele estava reinando. E aí então Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, ir lá em Belém, né? E ungir um outro rei.
E aí nós vamos abrir a Bíblia. Eu dei só uma introduçãozinha para você entender. Abra agora a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Quero também cumprimentar os irmãos que estão assistindo o culto de casa, nossa família também, meus primos lá em São Paulo, a Lu, tá? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra também entre aí no seu coração. 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler então? O que aconteceu? Vocês entenderam, né? Então Samuel agora está indo para a casa de Jessé, para ungir o rei que Deus indicasse. E aí diz assim a palavra de Deus: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Porque Samuel amava Saul, Samuel gostava de Saul, né? E aí Deus fala: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Saul, querido, estava tão desviado da presença de Deus que ele já estava se tornando uma pessoa violenta. E aí Samuel ficou preocupado: Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade, vejam, os anciãos da cidade, saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Porque quando Samuel descia das montanhas para trazer o recado, o povo tremia. Meu Deus, vem palavra de Deus aí, né? E eles perguntaram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, um filho de Jessé, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Queridos, o que aconteceu aqui? Então Deus fala para Samuel e indica que um dos filhos de Jessé será ungido rei. Imagine o coração de Jessé. Meu Deus, né? Um dos meus filhos será o rei da nação? Uau, vou ser pai de rei agora. Vamos entrar na história, né? E aí ele reúne os seus filhos e fala assim para eles: olha, vocês vão lá no shopping. Não tinha shopping na época não, tá? Vamos entrar na história mais ou menos. Vão lá no shopping e compram a melhor roupa, porque um de vocês vai ser ungido rei. Então vocês vão ter que ser apresentados ao profeta Samuel, tá? O homem mais importante da nação. Então vocês vão ter que vir com a melhor roupa de vocês, tá? Tudo bem? Vão se comportar direitinho na presença do profeta, bem bonitos, bem comportados, com postura de rei, né? Porque um de vocês vai ser escolhido. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui. Jessé tinha
8 filhos. E aí a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Cadê o 8º? Davi era o 8º. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, foi o que ele falou aqui. Falta o menor, está apacentando as ovelhas lá no campo. Então, aconteceu mais ou menos assim. Jessé chama os filhos, né? E fala tudo isso para eles, mas fala para Davi: Davi, você não vai participar da reunião, você vai lá para o campo cuidar das ovelhas. Pense, Luan. O homem mais importante da nossa nação, que hoje é o Bolsonaro, né? E aí ele vai vir aqui para Pereira Barreto. E aí ele fala assim para o seu pai: Luan, eu vou jantar na sua casa, tá? Reúna os filhos, reúna os anciãos de Pereira, as autoridades de Pereira, que eu vou jantar lá na sua casa. E aí o seu pai reúne todo mundo e tal, né? Puxa vida, o Bolsonaro vai estar na minha casa e você também, tal, fica feliz, né? O homem mais importante da nação. Só que aí o seu pai fala assim para você: Luan, você não vai não. Você vai lá para o rancho, lá da sua tia, lá não sei para onde. Você vai lá, cuidar do... Como você ia se sentir, Luan? Queridos, olha que paulada na cabeça de Davi. Não é assim? Como você acha que Davi foi para aquele campo? Como você iria para aquele rancho, Luan? Aí você pode falar assim para mim: Davi era um adorador, ele foi para aquele campo cantando, né? Alegre, alegre é o povo que ama a Deus. Meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, mas o Senhor me amou, alegre. Acho que Davi foi desse jeito para aquele campo. Não foi não, queridos. Davi foi com o coração sangrando. Foi triste demais para aquele campo, chorando, né? Coração apertado. Puxa, todos os meus irmãos compraram roupa nova, vão se apresentar diante de Samuel, e o meu pai não deixou eu ficar. Mandou eu ir cuidar das ovelhas. Então, Davi, ele sofreu muitas rejeições. Lembra que ele era o 8º filho? Queridos, eu fiquei imaginando o que é ser o 8º. Pense quando a mãe de Davi ficou grávida de Eliabe, o primeiro filho. Ela chega para o marido e fala para ele: meu bem, estou grávida. Ele: grávida, que legal, uau, tal. Chama os amigos, os anciãos lá, né, de Belém, e faz churrasco, faz festa e festeja. E o povo de Israel era um povo festeiro, as festas lá demoram 7 dias e tal. Vou ter um filho. Chega, depois fica grávida de novo. Meu bem, estou grávida de novo. Que legal, grávida de novo, segundo filho. Vamos fazer festa outra vez e tal. Nasce Abinadab. Aí ela chega de novo para o marido: meu bem, estou grávida de novo. Ai, que legal, terceiro filho, né? Samar, e festa e tal, de novo, tal. Chega outra vez: meu bem, estou grávida. Quarto filho. Que legal, 4 filhos, né? Que bênção, tal. Passa mais um tempo: meu bem, estou grávida. Está grávida, meu bem. Já mudou o tom. E aí chega no 6º filho: estou grávida de novo. De novo, amor. Já vai mudando o tom, queridos. E no 7º filho, misericórdia, quanto filho. E no 7º filho: meu bem, estou grávida. Coitada, já vai até com medo de falar. Estou grávida, né? Eu tenho uma coisa para te contar. Mas de novo,
Aí ele já começa a ficar irritado. Mas de novo, você precisa se cuidar. Aí imagina, no 8º filho, que é a vez de Davi. Ai, meu bem, tem uma coisa para te contar. Estou grávida de novo. De novo! E o Davizinho lá, pá, recebe a lambada dentro da barriga da mãe. Queridos, porque a criança sente dentro do ventre. Tudo que a mãe passa, a criança sente. Né? Nós temos um exemplo bíblico disso, que foi o encontro de Maria com Isabel. Né? A Bíblia diz que quando Maria, grávida de Jesus, se encontra com Isabel, grávida de João Batista, né? A Bíblia fala que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria dentro do ventre. Olha, a Bíblia fala isso. Eu acho que João Batista falou: oh, glória, o Salvador está aqui perto. Sentiu a unção de Jesus. Então as crianças sentem tudo dentro da barriga da mãe. Eu lembro quando eu estava grávida dos meus meninos, né? O médico sempre falava para mim. Falava assim para mim, o doutor Paulo, lá de Andradina, falava assim, ó, toda vez que você for entrar na sala de audiência, principalmente quando você for fazer júri, porque é muito tenso, né, doutor? Você avisa o teu bebê que você está entrando na sala. E aí já deixa ele avisado que se porventura você precisar ficar nervosa, precisar ficar brava, né? Não é nada com ele. Fala para ele ficar bem tranquilinho aí dentro, que não é nada com ele não, é o meu serviço e tal. E eu conversava com os meus meninos antes de ir para a sala de audiência, né? Então por quê? Porque a ciência explica isso, que a criança sente dentro do ventre tudo que a mãe recebe. Então imagina Davi, o 8º, já sentiu isso daí. Queridos, aí pensa Davi chorando de noite. Quando foi Eliabe, né, o primeiro filho, e o Eliabe chorava de noite, os dois, Jessé e a esposa, ia correndo lá, para ver o que aconteceu, para ninar o menino e tal, né? E quando Davi, o 8º, chorava de noite, o pai gritava de lá, Eliabe, vê lá o teu irmão, está chorando. Aí o Eliabe pegava a chupeta lá, cala a boca, moleque, dorme logo aí. Enfiava a chupeta na boca do menino. Mais ou menos, a Bíblia não fala nada disso, queridos, mas pense. Sabe, uma coisa é certa, a Bíblia diz que Davi, pelas histórias, né, a gente deduz que Davi sofreu rejeição. Pelos salmos que ele escreve. Uma prova que Davi sofreu rejeição, quando o gigante Golias começa a afrontar Israel, afrontar o Deus de Israel, nosso Deus, o gigante Golias, um filisteu. E aí os soldados de Saul, todos morrendo de medo do gigante. E aí o pai de Davi, lembrando que os 3 primeiros filhos, os 3 primeiros irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá, faziam partes do exército de Saul. Então, o pai fala para Davi, Davi, vai lá no quartel, né? Vai lá, vê como que estão os seus irmãos, traz notícia deles para mim, né? Imagina, os soldados saíam e demoravam um tempo para voltar, né? E com aquela afronta daquele Golias lá. E aí ele fala, vai, traz notícia dele para mim, e aproveita e leva lá uns queijos para o chefe da guarda, né? Isso está no capítulo 17, né? E aí, quando Davi vai lá, e ele pergunta, né? O que está acontecendo? Que história é essa? Esse filisteu aí incircunciso, afrontando o Deus de Israel. O que está acontecendo? Davi estava perguntando para as pessoas ali o que estava acontecendo. E aí,
no versículo 28 do capítulo 17, a Bíblia diz que, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Só porque Davi foi perguntar, mas o que está acontecendo aqui? Né? E aí Eliabe já se irou contra Davi. E aí Eliabe disse para ele, né? Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Olha, um moço que tinha um coração tão sensível a Deus, tão quebrantado, diz que ele tinha maldade no coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Por que você está falando desse jeito comigo? O que eu fiz? Davi está falando, não tem sentido você falar desse jeito comigo. Eu não fiz nada. O que eu fiz? Então por aí a gente vê que Davi, ele sofria rejeição por parte dos seus irmãos. Davi era invejado, sofria perseguição. Depois Saul começou a ter inveja dele, queria matá-lo. Ele teve que se esconder numa caverna. Pense, tem uma hora que ele fala assim, as minhas lágrimas me servem de mantimento, de alimento, dia e noite. Imagina o tanto que ele chorava. Mas ele sempre falava, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha porção na terra dos viventes. Então, queridos, Davi, ele sofreu rejeição. Primeiro, por parte dos da sua casa, dos da sua família. E quando Davi queria um tênis novo, né? Imagina, adolescente gosta de tênis novo, né? Como gosta. E aí Davi chegava para o pai. Ai, pai, queria um tênis novo, né? Queria um tênis da Nike. Não tinha Nike na época. Mas pense se fosse nos dias de hoje. Aí o pai falava assim para ele, pega aquele que era do Eliabe, passou para o Abinadab, passou para o Samar, passou, e usa. É mais ou menos assim, queridos. Pense. Então, amados, desde o dia que nós somos gerados, nós estamos recebendo amor ou desamor. E isso afeta a visão que nós temos de nós mesmos. E não foi diferente com Davi. As rejeições que Davi sofreu, desenvolveu nele carências que só poderiam ser supridas em Deus. Só que, glória a Deus, que ele entendeu isso. Ele entendeu isso. E aí o que Davi fez? Né? Davi tomou posse do amor de Deus na vida dele. Davi fechou a porta na cara da rejeição, na cara das carências, né? Davi falou, não, aqui não. E quando a alma dele queria ficar abatida, ele já logo, porque estás tão abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu o louvarei. Olha, que homem resolvido é esse? Quando ele percebia a alma se abater, ele já logo falava, ele mesmo ministrava para ele mesmo. Então, Davi fechou a porta na cara da rejeição, na cara da carência, das carências. Queridos, e aqui eu vou fazer um parágrafozinho. Tem gente que quer ter ganho secundário com a sua dor. Tem gente que não quer sair desse estado. Fica nesse estado de autocomiseração, coitadinho de mim, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou, meus irmãos me rejeitam, lá no meu emprego ninguém gosta de mim, e aí vem falar, e fala, e quer que você fica falando para ele, está doendo muito, né, amorzinho?
Ai, que dó de você. Para, queridos. Não é assim que a gente tem que resolver isso, não. Vamos aprender com Davi. Vamos aprender com Davi. Davi, opa, aqui não, alma, reage aí. Reage aí, alma, porque eu louvarei o Senhor. Em segundo lugar, o que Davi fez? Olha, o Salmo 73, 26, ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pode pôr aí, Salmo 73, 26. É Davi que escreve isso. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Olha lá, viu lá? A minha porção para sempre. Então Davi estava querendo dizer assim, tanta coisa que ele sofria, que a carne, o corpo e a alma, os sentimentos desfaleciam. Mas ele falava, mas o Senhor é a porção e a fortaleza do meu coração. Para sempre, todos os dias. Então, outra maneira que Davi vencia isso, para ser curado por dentro, resolvido por dentro, e ser um vitorioso lá fora, é que Davi, ele tinha uma vida entregue a Deus, em oração e adoração. A gente vai ver vários textos de Davi, ele dizendo, pela manhã te buscarei, né? Depois ele fala ao meio-dia e à tarde, a vida de oração, entregue à adoração. Quantas vezes ele pegava aquela harpa dele, né, e ia lá cuidando das ovelhas, vigiando as ovelhas à noite, e eu imagino ele tocando a harpa e olhando para o céu e falando com Deus, né? Senhor, quando olho para os céus, obra das tuas mãos. Quanto salmo Davi escreveu ali assim, uma vida entregue à oração e à adoração. No Salmo 118, eu vejo assim, um convite de Davi a todos, né? Vamos abrir lá, Salmo 118. Salmo 118, olha só, ele diz assim, ó, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque, na minha versão fala, o seu amor dura para sempre, nessa versão fala, a tua benignidade dura para sempre, né? E aí ele fala, diga agora Israel, que o seu amor dura para sempre. Depois ele fala, diga agora, casa de Arão, que o seu amor dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que o seu amor dura para sempre. Então Davi tinha posse, tomava posse, ele sabia que é ser amado por Deus, e ele tomou posse disso. E não deixou que as carências, as rejeições, as perseguições, as invejas dominassem a vida dele, atrapalhassem a vida dele. A vida dele foi canalizada em Deus. Queridos, outra qualidade de Davi, outra maneira que Davi venceu essas situações e foi curado por dentro para ser um vitorioso lá fora. Davi cultivava a beleza do seu coração. Davi cultivava a beleza do seu coração. E aí eu quero deixar esse conselho para a gente aprender com Davi, né? Viva uma perspectiva bíblica. Você é uma pessoa cheia de Deus, viva essa perspectiva cheia de Deus. Não deixa que essas coisas entrem na sua vida, no seu coração, e azede o seu coração. Não deixe seu coração azedar.
pelas coisas ruins, pelas carências, pelas rejeições, pelas perseguições. Não deixem. Tá? Então Davi era um vencedor, um vitorioso, porque ele fechou a porta na cara das rejeições, das carências, das perseguições. Davi tinha uma vida entregue a Deus em oração e adoração. E Davi cultivava a beleza do seu coração. Amados, no Salmo 66, 20, né? Ele fala assim, Davi fala assim: bendito seja Deus, que não rejeitou as minhas orações e não... Cadê? Salmo 66, 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Em outras versões fala, e não desviou de mim o seu amor. Em outras versões fala. Então, queridos, a proposta hoje é que nós venhamos a aprender com Davi. Tá? Porque, queridos, não adianta não. Você sofreu uma rejeição, sofreu uma perseguição, uma situação. Não pense que vai ser só essa aí, pronto, não. Você pode vencer essa e na caminhada da vida você vai sofrer outra. Não tem, como que eu diria? Não tem vacina para isso. Eu vou me vacinar aqui contra as carências e pronto, nunca mais eu vou ser carente. Não tem vacina não, tem cura. Mas de novo aconteceu. De novo, receba e toma posse do amor de Deus e da cura de Deus. Amém, queridos? Tá? Amados, vamos acabar a história? Lá em 1 Samuel, que eu gosto demais de ler esse capítulo. Queridos, esse capítulo mexeu muito comigo. Sabe por quê? Eu me lembro quando meu avô faleceu. No dia que o vovô faleceu, eu tinha 14 anos. E o meu avô era um servo de Deus tremendo, fiel. Pense num homem temente a Deus. E o vovô, ele sofreu um infarto fulminante. Ele tinha problema de coração. E quando ele faleceu, ele tinha feito, ele acordava de manhã, reunia os filhos, né, ao redor da mesa, fazia uma devocional com os filhos. Eu participei disso muitas e muitas vezes, nos finais de semana, quando dormia lá na casa dele, né, e aí, um dia no meio da semana, ele estava lendo a Bíblia, né, e a Bíblia dele ficou aberta em 1 Samuel, no capítulo 16. E aí eu fiquei curiosa, eu comecei a ler a Bíblia quando eu tinha 11 anos, por incentivo do meu avô. E aí eu fiquei curiosa, o que será que o vovô estava lendo naquele dia? E aí eu fui ler o capítulo 16 de Samuel e me deparei com essa história linda, queridos. Linda de Davi. E como essa história foi cura para a minha vida, como isso mexeu comigo. E aí, vamos terminar a história? A partir do verso 6. E sucedeu que, então o que aconteceu? Os filhos de Jessé, né, começou a ter um desfile, né, porque Samuel falou, passa um, passa o outro, né, um desfile na frente do Samuel. Então, versículo 6, e sucedeu que entrando eles, Samuel viu a Eliabe, e aí ele disse, uau, olha o tamanho dele, a altura dele, porte de rei. Lembra que eu falei que os 3 primeiros eram soldados do exército de Saul, então tinha aquele porte físico de soldado. Então Samuel falou, uau, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí no versículo 7, o Senhor diz para Samuel, Samuel, calma, não é esse não.
E Samuel passou uma vergonha, né? Porque falou lá na frente de todo mundo. Calma, Samuel, não é esse. E aí fala para ele assim, ó: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado como rei, rejeitado para ser rei, tá? Porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não é esse. O Espírito Santo fala para Samuel. Aí então chamou Jessé a Abinadab, o segundo filho, e o fez passar diante de Samuel. Samuel deve ter olhado assim: uau, não era aquele, então vai ser esse também tem porte de rei. E aí o Espírito Santo fala: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, o Espírito Santo cochicha para ele de novo: Samuel, também não é esse, né? Tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Queridos, eu acho que nessa hora Samuel entrou em crise. Acho que ele deve ter pensado: meu Deus, eu estou ficando velho mesmo. Acho que eu pensei que Deus falou e Deus não falou coisa nenhuma, é coisa da minha cabeça. E agora, se não for esses três que tem porte de rei, vai ser quem então? E aí Jessé fez passar os demais filhos, todos, na presença de Samuel. E aí o Espírito Santo fala: não é nenhum desses. Ele: e agora? Eu não queria estar na pele de Samuel, né? Aí o Espírito Santo fala para Samuel assim: pergunta para ele se ele não tem mais nenhum filho. E aí ele pergunta, né? E Jessé fala: tem sim, tem um mais novo, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E aí, queridos, olha, lembra do tema da nossa mensagem? A edificação do valor próprio pelo Espírito de Deus. Deus começa a exaltar Davi aqui. Quando Jessé fala para ele, né, cadê? Disse mais: acabaram-se os jovens, ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Olha só Deus exaltando: porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Ó Deus exaltando Davi. E aí, queridos, Davi, pense, né, lá nas ovelhas, lá no campo, todo suado, cheirando a ovelhas, né, toda roupinha surrada de trabalhar no campo, não estava vestido com roupa bonita, não, né, e Davi chega, né, com aquele jeitinho, com aquele cheiro de ovelha, todo suado, com a roupinha surrada. Não dá nem tempo dele tomar um banho, né? Acho que ele só passa uma água nos braços. E aí ele entra, todo mundo em pé, esperando ele chegar. E na hora que ele entra, queridos, olha aqui aí o versículo 12 fala: então mandou buscar, em busca dele, e o trouxe. E ele era ruivo, de formoso semblante, né? Porque era cheio da presença de Deus, de boa presença. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Olha que coisa linda, queridos. E aí, que mais que a Bíblia fala no versículo 13? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe, amados, aquela unção e aquele óleo trouxe cura para a alma de Davi. Naquele dia Davi disse: eu fui muito rejeitado, marcou a minha vida, marcou a minha alma, mas hoje eu compreendo que o Senhor me aceita. Hoje eu compreendo que o Senhor me recebe, que o Senhor me tirou de trás das malhadas, né? Tem um versículo em 2 Samuel que ele fala assim, o Senhor fala, né? Eu te tirei de trás das malhadas e te fiz assentar no meio dos príncipes. Olha aqui que Deus faz.
Olha o que Deus faz, queridos. Então, amados, aquilo que o homem aceita, Deus rejeita. E às vezes o que Deus aceita, o mundo rejeita. Mas você é um predileto de Deus. Ele apodera da sua alma, Ele manda embora o desprezo, Ele lava as carências, Ele lava as rejeições, manda embora a autocomiseração, manda embora o medo, e te faz uma pessoa curada por dentro, para ser vitorioso lá fora. Davi se tornou o maior rei de Israel. A Bíblia diz que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Até hoje, né, o povo de Israel lá tem uma veneração por Davi. Nós tivemos lá, eu e o Ivo, em 2012. Tem que ver o respeito que eles têm por Davi e por Samuel. Para eles, até hoje, foi o maior rei de Israel, né? E na Bíblia também. Então, amados, quando você se abre assim para o Senhor, você não precisa de nada para compensar o seu valor próprio. Você só precisa da presença dEle. Você só precisa da presença dEle na sua vida. E isso é aqui dentro. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo. Você querer isso. E abrir o seu coração assim. Então, a pergunta que eu faço hoje, amado, que cristão você tem sido? Será que você está deixando o mundo te colocar num congelador? Porque você vai, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me aceita, eu sou um coitadinho, e o mundo, te congelando. Queridos, enquanto o mundo quer nos colocar no congelador, Deus quer nos aquecer com um banho do amor dEle. Com quem você vai ficar? Com o mundo? E com os seus conceitos errados de valor? Você vai correr para Deus e querer ser acolhido por Ele, receber o amor dEle, ser abraçado por Ele. Pensa nisso, queridos. Por que o mundo, por que você dá tanto valor para o que o mundo fala para você, para o que o mundo te impõe? Por quê? Porque será que não é porque lá no mais profundo da sua alma, lá no escondido, ainda há rejeição, ainda há desprezo, e isso ainda mina, retém, bloqueia, impede o seu potencial de vida na presença de Deus? Deus te salvou do pecado, do mundo, das trevas, para que você redescubra a sua identidade nele. Abra a tua alma. Enquanto o louvor canta esse cântico, né? Quem souber o cântico, cante com ele. Abra a tua alma, rasga mesmo o profundo da sua vida diante do Senhor e permita que Ele cure as suas feridas. Permita que Ele se apodere da sua vida, que Ele te domine, para que Ele possa fazer de você uma pessoa cheia da presença dEle. Vamos cantar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Não deixa a tua alma dar valor para o mundo, para o que o mundo pensa. Abra teu coração para Deus. Só assim eu não me sinto só.
Senhor está no controle da sua vida, querido. Fala mesmo isso para Deus. Senhor, me esconda no teu coração. Como você tem fugido da vontade de Deus, porque tem dado ouvido para o mundo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar nele. Dele que você se sente seguro. Medo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu sei. Queridos, é fácil. Não foi fácil para Davi. E não é fácil não, mas é uma escolha. Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. É só do lado dele que tudo fica bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, só Ele vai enxugar as minhas lágrimas. Você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na presença dele não tem carência. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Tudo que você precisa está nele, está em Deus. Canaliza a tua vida para Ele. Perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus.
Senhor, aquieta mesmo. Aquieta, Senhor, as almas abatidas aqui, papaizinho. Deus, e que cada um possa mesmo tomar posse do banho do seu amor, Paizinho. Banhe mesmo, papaizinho, cada um dos meus irmãos aqui, com o seu banho de amor, com o seu amor, papaizinho. Deus, que eles possam mesmo canalizar toda a sua vida, todas as suas carências, papaizinho, para o Senhor, Pai. E Deus, e que o Senhor, que o seu doce amado Espírito possa estar enchendo esses corações com a sua doce presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue ainda nesse estado de oração. O pastor Clodoaldo ainda vai orar por você. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor ministrou o nosso coração através da tua palavra. E Deus, a tua palavra traz paz ao nosso coração. Ó Deus, porque temos certeza que quando o Senhor fala conosco, ó Deus, é porque o Senhor quer nos direcionar. E Deus, é que nós entendamos que contigo nunca estaremos sós. Deus, as circunstâncias muitas vezes tentam nos pôr para baixo. As circunstâncias muitas vezes tentam nos fazer desistir. Mas, ó Deus, que nós possamos ser como Davi, saber em quem ele cria, saber quem era o Deus que ele servia e colocar toda a sua confiança no Senhor. Ó Deus, que o teu povo coloque toda a sua confiança no Senhor. Deus, que coloque toda a sua dependência somente no Senhor. É o Senhor que vai abençoar, é o Senhor que vai sustentar. Ó Deus, é o Senhor que vai prover as necessidades, é o Senhor que vai cuidar da nossa família. Ó Deus, é o Senhor que vai cuidar de nós, do nosso coração. Ó Deus, é o Senhor que vai tirar toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente o teu povo. Ó Deus, que recebeu essa palavra do Senhor, ó Deus, ao coração de cada um. Ó Deus, que a sua fé venha a ser renovada. Ó Deus, não é algo abstrato, Deus, mas é algo real, é algo palpável, Deus. É a promessa, Deus, da tua palavra sobre o teu povo. Abençoa o teu povo poderosamente, Senhor. Ó Deus, se tem alguém enfermo aqui, ó Deus, ministra a sua cura sobre as suas vidas. Ó Deus, se tem alguém necessitado de que se abra uma porta de emprego, Pai, abra as portas do emprego, supra a necessidade dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, que todos possam, Senhor, começar o seu dia, ó Deus, confiando no teu cuidado, na tua bênção, na tua proteção, ó Deus, na tua direção. E Deus, que cada um possa terminar o seu dia agradecendo ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Deus, nós te rendemos graças mesmo. E ó Deus, que cada um possa mesmo se firmar na tua palavra. E ó Deus, crer que isso é real para a sua vida, como foi na vida de Davi, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dele, porque ele é santo, porque ele é digno de honra, porque ele é digno de glória, porque ele é digno de louvor, porque ele é digno de adoração, porque ele é sempre santo, porque ele é sempre o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente diante de tribulações e angústias. Ele é sempre o nosso Deus, aquele que tem nos abençoado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar encerrando o nosso culto. Ao final do culto, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, respeitando o distanciamento, você pode trazer, confiando que tudo que nós temos e tudo que nós somos provém do Senhor. Na verdade, tudo pertence ao Senhor. E quando nós devolvemos dízimos e ofertas na casa do Senhor,
é porque nós confiamos na sua provisão e principalmente nós confiamos na sua palavra. E em obediência ao Senhor nós fazemos isso. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo aqui na tua casa. Deus, é o melhor tempo das nossas vidas, de estar na tua presença, de participar da ceia do Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. E ó Deus, tudo que ouvimos do Senhor nessa noite, ó Deus, que possamos colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. E ó Deus, os teus filhos que estarão, Senhor, trazendo o seu dízimo e oferta na sua casa, ó Deus, confiando no Senhor, na tua provisão. Ó Deus, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor abençoe a sua casa, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Deus, que nunca falte a tua provisão na vida do teu povo, Senhor. Abençoa poderosamente a vida de cada um. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Que você possa voltar para sua casa debaixo da bênção e da proteção do Senhor. E você que está na sua casa, receba tudo aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, crendo que o Senhor é poderoso para te abençoar, em nome de Jesus.